tá? Aqueles que assistirem às aulas, fizeram os exercícios, tá? Isso aí não vai ter erro não, tá, pessoal? Isso aí vai, certeza que vai voar, tá? Agora, quem deixar para estudar na véspera da prova, né? A dica que eu dou é nem estuda. LP, tipo assim, não vir nas aulas, não prestar atenção, né? Não tirar as dúvidas conforme elas forem aparecendo. Se você optar por fazer teoria de controle para estudar na véspera da prova, a dica que eu dou para vocês é nem estuda, tá? Vai perder tempo, não vai fazer diferença nenhuma. Mas quem se dedicar, tá? Eu sei, putz, aí a gente pega e coloca sexta-feira à noite. Tá todo mundo cansado? Eu cansado, vocês cansados. É foda. Mas a gente vai juntos, tá? Eu quero muita participação de vocês, porque vai ter alguns conceitos aqui que vai ser difícil, tá? Então, ó, não entendeu o conceito? LP, explica de novo. LP, mas o que você quer dizer com isso? Tá, não tem problema. Eu explico quantas vezes forem necessárias. Mas o importante é todo mundo entender isso. É... Bom, pessoal, o esquema de avaliação, né? Oficial 1 e oficial 2. A minha oficial 2, ela vai valer. E as parciais? As parciais vai ter exercício quase que semanalmente, tá? Vou colocar os exercícios, vocês me entregam, e o somatório desses exercícios eu vou liberando as notas parciais. A LP, os exercícios são parecidos com a prova? Muito parecido, tá? Estudou para o exercício, vai fazendo os exercícios, tá? Então, ó, eu dei a aula hoje, passei o exercício. Chegou semana que vem. Até semana que vem, na próxima aula, você fez o exercício, entendeu o exercício? Show de bola, tá? Se você fizer isso toda semana, você vai chegar no dia da prova e vai fazer uma boa prova. Se você pedir pro seu amigo o exercício dele para copiar, entregar para ter o ponto, né? Quando chegar na prova vai ficar bem mais difícil. E, pessoal, essa é uma disciplina, tá? E aí eu falo uma coisa para vocês, do fundo do coração. Ela é um diferencial, tá? Quem manja de controle é um profissional diferenciado na indústria, tá? Porque, pessoal, é muito, muito... são poucas pessoas que têm, e a ação desse profissional é muito eficaz. Então, quem entende um pouquinho de controle sempre sai 1 ou 2 passos na frente, tá? Para as vagas para trabalhar com controle normalmente são aquelas vagas que não encontram o profissional, né? Então, e tem uma remuneração boa. Então, quem se interessar pelo assunto, né? Quem não ficar afugentado, eu recomendo ir atrás, procurar, pesquisar, prestar atenção, depois que acabar aqui, não se limitar a essa disciplina, correr atrás, tá? Porque é um ramo muito promissor, tanto de pesquisa quanto de carreira. Ó, então, vamos lá. Então, hoje, o que eu vou fazer na aula de hoje, tá, pessoal? A aula de hoje, eu vou fazer uma introdução a sistemas de controle, tá? Pessoal, normalmente, né, a aula de introdução, a gente conta um histórico da disciplina, passa um ou outro conceito e meio que passa batido, né? Esses conceitos, meio que a aula de introdução é aquela aula boa de faltar que você não perde muita coisa, né? Aqui para teoria de controle não, pessoal. Essa primeira aula de introdução, tá? Ela é muito, mas ela é muito importante. Porque aqui eu vou apresentar alguns conceitos que a gente vai utilizar esse semestre todo, tá? Então é importante vocês entenderem muito bem quais conceitos são esses e o que cada um representa, tá? Então, se eu apresentei aqui um conceito, teve dúvida,
LP, explica de novo, LP, não entendi, tá? Eu costumo trabalhar com bastante exemplo aqui. É bem tranquilo, tá? Oi, Anderson, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que tá Não, dando medo essa matéria aí, ué. não precisa ter medo, não, senhor. É o que eu tô falando. Cara, se dedica que não vai precisar ter medo, não, tá? E vocês me conhecem, vocês sabem que eu também que eu sou coerente, né? Que eu só cobro na prova aquilo que eu passei em sala de aula. Mas esse conteúdo é muito importante, pessoal. A introdução dele é muito importante, tá? Depois que eu falar aqui um pouquinho da introdução, eu vou lembrar que a gente vai utilizar aqui transformada de Laplace. Vocês lembram transformada de Laplace, pessoal? Ou mais ou menos, como é que tá? Eu não lembro é nada, velho. Nada, 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 nada. Quem aqui vai fazer modelagem também? O Pablo vai. Você, o Pablo, mais alguém, pessoal? Tá matriculado em modelagem? O LP, você que vai dar a modelagem? Sim. Terça, né? Terça. Eu tô pensando em Modelagem. fazer essa, LP. Pessoal, eu posso ser muito sincero, assim, na verdade, né, o caminho lógico é até você fazer modelagem primeiro e teoria depois, porque uma é pré-requisito da outra. Tem alguns conceitos que a gente estuda aqui, que eu vou passar aqui num ritmo de revisão, né? Então, assim, o começo de teoria de controle e de modelagem é muito parecido, tá? Mas aí o que no teoria de controle eu passo, tá? Como uma revisão, lá em modelagem, a gente passa o semestre todo estudando, tá? Então a ordem lógica é até fazer primeiro modelagem e depois teoria de controle. Tá? Não, Modelagem a gente podia chamar de teoria zero. Até Oi? entende, cara, mas tipo, eu Não, falo sim. pelo Jorge, nós estamos seguindo a grade padrão que a faculdade está mandando, e aí pra você ver o que ponto que nós chegou, né? Não, sim, eu entendo, realmente. Mas dá para fazer, tá, pessoal? Mas eu faço uma revisão aqui. Eu vou fazer a revisão de Laplace aqui e vou fazer uma revisão de Laplace lá em modelagem. Eu recomendo fazer assim, viu, Danilo? É uma disciplina muito legal, pessoal. Também é dificinha, mas é legal. Então vamos começar aqui. Deixa eu parar de assustar vocês. Ó, pessoal, o livro, tá? De base que eu uso para todas as minhas aulas, exemplos, exercícios, tá? É esse aqui, ó, Engenharia de Controle Moderno do Katsuhiko Ogata, tá? ALP tem na biblioteca da faculdade, tá? Mas eu não sei como é que tá o esquema para pegar livro lá. Mas tá até gravando isso, eu não devia ficar falando, tá? Mas se você digitar no Google Ogata PDF, tem de balde, tá? E, pessoal, esse livro aqui, ó, o Engenharia de Controle Moderno, né? Ele é o livro referência que a gente tem para o estudo de controle, tá? Ele é muito, muito, muito bom mesmo, tá? E a didática dele eu acho excelente. Então, recomendo quem gosta de acompanhar livro, assim, tem pode procurar atrás desse livro, que ele é excelente, tá? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, o controle de sistemas, lineares, sistemas não lineares, tá? Tem um papel fundamental para o avanço da engenharia e ciência, tá? Olha, possibilitou sistemas robóticos, automóveis, processos industriais, de produção, piloto automático, CNC. E aí eu já vou começar explicando para vocês o que é o controle, tá? Teoria de controle, porque quando a gente fala assim, teoria de controle, tá? O que é importante a gente saber? A teoria de controle, pessoal, é uma série de técnicas, tá? E equações que a gente aprende para controlar um processo industrial. Então, como assim, LP? Controlar um processo industrial. Então, vamos imaginar que um processo, né? Um processo industrial, vamos supor que a produção... Olha, eu sei, tá?
que a produção do alumínio, ele ocorre a 2.000 graus Celsius, tá? Mas, e é uma temperatura muito difícil de se chegar. Mas vamos pensar numa indústria química, tá? Que necessita, então eu tenho uma reação química que vai acontecer num forno, tá? E essa reação química, ela acontece, por exemplo, tá? Ela tem que acontecer a 85 graus Celsius, tá? Então ela tem que se manter nessa faixa. Para ela ter o melhor desempenho possível, tá? Se eu aumentar muito de 85, né? Essa reação química desse meu processo, ela não ocorre com a qualidade que eu quero, nem muito acima de 85 e nem abaixo de 85, né? Então, olha, ela é uma reação química que tem ali uma faixa de operação muito pequena, tá? Mas mesmo que fosse grande. Então, olha só, pessoal, o que é controlar, né? O ato de controlar esse processo, né? Então, olha só, pessoal, se a gente for pensar, né? Se a gente fosse fazer isso de maneira manual, né? Como que seria feito, né? Eu teria que colocar uma pessoa para ficar o tempo todo olhando o termômetro, né, acompanhando a temperatura ali aonde está acontecendo essa reação química, e aí essa pessoa, ela vai fazer o controle dessa reação, né, deste processo industrial. Então, se a temperatura começa a subir muito de 80 graus, ela vai lá e ativa um botão, né, que diminui o calor desse forno. E aí a temperatura cai um pouquinho, né? Quando ela começa a cair muito, né? Ele vai lá e aumenta a quantidade de calor desse forno. Né? Pode seja fazendo isso, tirando e colocando lenha, por exemplo, né? Nesse forno. E aí ele vai fazendo o controle dessa temperatura, né? Então, por exemplo, pessoal, eu não sei se vocês já foram, né? Mas, por exemplo, eu fui esses tempos para trás, eu fui naquele passeio, né? Na vinícola Casa São Geraldo, lá em Andradas. Lá eles têm alguns processos de produção de fermentação do vinho, né? Eles acontecem em uma iluminação controlada e uma temperatura controlada, né? Então, olha só, antigamente, né? Quando a gente tinha esses processos, eu tinha um ser humano que ficava ali fazendo esse processo manual de aumenta calor, tira calor, aumenta calor, tira calor, tá? Então, era um processo totalmente manual. Pessoal, quando a gente quis, tá? Então, a partir do momento que a gente quer, e aí já tá aqui, ó, diminuir ou eliminar o trabalho, né, de rotinas repetitivas. Então, olha só, bom, esse é um trabalho muito repetitivo e manual, né? Então, o cara tem que passar 8 horas do seu dia lá, olhando para um termômetro, tirando lenha e colocando lenha, ou tirando calor e colocando calor, seja lá da forma como ele vai fazer isso, né? Vocês concordam que é um trabalho manual e muito cansativo, né? Fazer isso? Então, e também é um custo, um custo humano muito alto, né? Quando você quer eliminar esse processo humano, né? Esse trabalho de rotina, esse trabalho manual, que faz o controle de uma parte do processo, né? Então, quando eu quero tirar esse homem e colocar um controlador eletrônico, tá? Ou seja, um dispositivo eletrônico para fazer isso, a gente aplica nessa planta industrial uma técnica de teoria de controle, tá? Então, olha só, então a teoria de controle, ela faz parte desse processo, tá? De automatização e eliminação de trabalhos repetitivos, tá? Então tudo que é feito por um humano, toda ação de controle, né? Toda ação de controle em uma planta industrial feita por um humano, quando a gente tira o humano e coloca um controlador eletrônico, né? Eletroeletrônico,
para isso, a gente tem que aplicar uma estratégia de controle nele, né? Então, ou seja, a gente precisa conhecer, né, o funcionamento do meu forno e a gente precisa representar isso matematicamente, né? Porque o nosso computador, pessoal, e aí é o que a gente está falando. E olha, o nosso computador, né? O processador, pessoal, não sei quem gosta de informática aí, mas o processador do nosso computador, que é o que executa todas as funções dele, né? Ele é um microchip cheio de transistores, né? Que esses transistores deixam passar ou não deixam passar corrente, tá? O fato dele não deixar passar corrente é 0, o fato dele deixar passar corrente é 1. E ele, então, ou seja, nosso computador, ele está fazendo cálculos o tempo todo, né? O fato de eu pegar aqui minha mesa digital e passar aqui, ó, mostrando que eu estou grifando esse texto aqui, né? É um ato muito mecânico aqui, né? Mas a gente tem um sistema operacional que vai fazer que vai transformar toda essa ação em matemática, aplicar, mandar para o meu microcontrolador e ele vai fazer essas operações e devolver para ele, tá? Então, pessoal, mas é claro que quando a gente, hoje em dia, tá? A gente tem estratégias de controle, né? Bastante com interfaces bastante amigáveis. Mas a grande maioria das estratégias de controles, a gente ainda programa esses controladores, a gente ainda se comunica com eles a nível muito matemático. Então, daí que vai a dificuldade, né? Porque se eu quero controlar um processo desse forno que eu estou dando de exemplo, eu preciso conhecer matematicamente o funcionamento dele. Ou seja, eu preciso modelar matematicamente esse funcionamento. E aí é o que eu estou falando para vocês, pessoal. Por isso que eu estou falando que a disciplina de modelagem, né? A gente pode falar que ela é um controle zero. Porque na disciplina de modelagem a gente vai passar um semestre aprendendo a modelar sistemas, né? Sistemas elétricos, mecânicos, sistemas de temperatura, sistemas de fluido, sistemas pneumáticos. Então a gente aprende porque esses sistemas são meio que se repetem, né? Então a gente aprende a modelar eles matematicamente, né? Porque uma vez que eu tenho esse modelo matematicamente, eu posso colocar um microcontrolador ali que vai fazer essa ação de controle automática, tá? Então teoria de controle nada mais é do que isso, tá? A gente está aqui tirando emprego dos outros. Mas oi. Modelagem, teoria 2 tipo, se eu aprender praticamente em teoria 1, vai ter continuidade. É continuidade, tá? Nossa, porque se eu tô fazendo agora teoria, porque senão ia cair as duas teorias num período só que tem pra fazer. Não, ela é continuidade, sim. Tá? A teoria 2, ela é. Na teoria 1, aí eu vou falar para vocês o que é um sistema monovariável e um sistema multivariável, né? Mas teoria 1, a gente vai aprender todos os conceitos para monovariável. Teoria 2, a gente vai rever esses conceitos, só que agora aplicando para multivariável, né? O que fica um pouquinho mais difícil, porque a gente vai ter que trabalhar com matriz, já que a gente está trabalhando com várias entradas e saídas ao mesmo tempo. Tá? LP, Oi. é possível fazer a teoria 1 e 2 num período só? É possível, cara. É possível sim. Já fez isso? Já deu aula assim? Tinha uma galera que às vezes fazia 1 e 2 no mesmo período, sim, já aconteceu. Não é o ideal, tá? Mas é possível. Então, olha só, pessoal. Então, ó, o papel fundamental, né? Contribuiu nesses avanços, tá? Mas a função, né? É otimizar o desempenho de sistemas dinâmicos, tá? Porque eu posso falar uma coisa que eu falo para vocês, pessoal. O microcontrolador é muito mais eficaz em controlar a temperatura, tá? Do que o ser humano que fica ali olhando o termômetro e fica tirando e acionando calor nesse forno, tá? Por que ele é mais produtivo, tá? Mais otimizado? Porque o tempo de reação nem se compara, né? E esses microcontroladores fazem milhares de cálculos por segundo, né? E o tempo de reação. E também evita, né? Que o ser humano pode distrair, pode falhar. Então, são sistemas ótimos, tá? Então, eles vêm com essa finalidade. Deu para entender, pessoal?
Deu para entender ou não deu para entender? Ah, Então esse aí é vamos... o nosso curso de automação completo, né? Praticamente, que o senhor acabou de falar. Cara. Só que aqui a gente vai ver a parte matemática por trás disso. Ó, então um pouquinho da história, tá? Pessoal, o processo de controle, tá? A gente pode pensar que ele é uma coisa muito, como eu tô falando para vocês, né, que contribuiu para o avanço da robótica, tal. A gente pode achar que é uma coisa muito moderna, tá? Mas esses controles, eles derivam, ó, do século XVIII. O primeiro sistema controlado, ele é totalmente mecânico, tá? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter sido apresentados, mas ele é o regulador centrífugo de James Watt, tá? Eu tenho ele aqui na frente. Deixa eu mostrar ele para vocês. Ó, esse daqui é o regulador centrífugo de James Watt, tá? Pessoal, o que esse sistema queria, tá? Então, olha só, a gente tem um motor, né? E esse motor, ele está alimentando uma carga, né? Então, olha só, pessoal, esse motor, ele tem uma certa rotação. Olha que legal isso, olha que engenhoso isso, né? Esse motor, ele tem uma certa rotação. O que acontece, pessoal, com o motor, né? Quando a gente coloca a carga, né? A rotação do motor tende a cair. E quando a gente tira a carga, a rotação do motor tende a aumentar. Pessoal, lá na primeira Revolução Industrial, tá? Em muitas operações, tá? Então, imagina, ó, tem lá a linha de montagem, né? E aí as pessoas ficavam tirando e colocando coisas das esteiras, da linha de montagem, e o motor, e a esteira ficava acelerando, freando, acelerando, freando, acelerando, freando, né? Isso atrapalhava o funcionamento do trabalho. Então, olha só, o motor é totalmente mecânico, tá, pessoal? Motor a combustão. Então, olha só, esse motor a combustão, quanto mais combustível a gente colocar nele, né? Basicamente, a gente pisando no acelerador, a gente vai aumentar a combustão aqui, ele vai acelerar. Se a gente colocar menos combustível, ele vai diminuir a rotação e ele vai acelerar menos. Agora, olha só. E eu queria manter a carga mais ou menos constante. Então, o que a gente fez, pessoal? Acoplado, né, ao eixo de rotação, que é o mesmo eixo da carga, a gente colocou esse conjunto aqui, ó, desse cilindro, com esses dois bastões aqui, ó, tá? Ó. Com esses dois bastões. Esses dois bastões aqui, pessoal, eles estão rotacionando, ó, todo esse conjunto de polias está transmitindo a rotação do motor para a rotação desse conjunto aqui com essas duas polias. Pessoal, eu não sei se vocês vão lembrar, tá? Mas se vocês não lembrar, eu explico aqui para vocês. Tem um conceito matemático que a gente chama de físico, que a gente chama de momento de inércia, né? Basicamente, pessoal, olha só, quanto mais rápido esse eixo girar, tá? Essa massa aqui, ó, com as bolas, ela abaixa, tá? Então, ó, se esse eixo girar muito rápido, essa massa abaixa, tá? Se isso daqui começa a girar mais lento, o que essa massa aqui faz? Ela sobe, tá? Isso daqui devido ao momento de inércia, que é um conceito físico. Agora, olha só, pessoal, essa rotação, esse levantamento e abaixo, e sobe e desce dessas massas, tá? Ele está ligado mecanicamente à injeção, tá? A essa válvula que permite entrar mais ou menos combustível no motor. Então, olha só que interessante, né? Quando eu coloco uma carga aqui no motor, né? O meu motor cai a rotação. No momento que cai a rotação, né? Esses braços levantam. Quando esses braços levantam, ele abre mais a válvula, entra mais combustível e o motor acelera de novo, né? E então o motor caiu um pouquinho a velocidade, mas esse controle aqui injetou mais combustível e ele acelerou de novo e voltou para a temperatura e voltou para a velocidade de operação. Aí, pessoal, eu tirei carga, né?
Então, aí aquela carga que eu tinha posto a mais, eu tirei. No momento que eu tiro a carga, esse meu motor começa a rotacionar mais rápido. Quando ele está rotacionando mais rápido, né, por momento de inércia, essas massas descem. Ó. Ao descer essa massa, eles fecham um pouco, tá? Eles diminuem a abertura do combustível. Ao diminuir a quantidade de combustível, o motor desacelera e volta para a velocidade nominal. Ou seja, pessoal, esse sobe e desce das massas está associado ao sobe a velocidade do motor, tá? E controla a abertura e o fechamento dessa válvula de combustível, tá? Ou seja, quando o motor desacelera por momento de inércia, ele injeta mais combustível e ele volta a acelerar de novo. Quando o motor acelera, né? Ele, por momento de inércia, ele fecha essa válvula e o motor que estava acelerando volta para a velocidade nominal de operação dele. LP. Oi. Isso é muito utilizado em motor estacionário, gerador. É desse jeito que funciona, cara. Até hoje, cara. Eu falo que eu já trabalhei com isso aí. É desse jeitinho. Na hora que você põe carga nele, você sente o barulho do motor muda, a rotação mantém do mesmo jeito. Isso é bem interessante. A bomba dele faz isso. Por quê? Tá? Mas hoje a gente não tem esse esquema mecânico, tá? Na roça, às vezes você até acha, tá? Para você não ficar dependendo de energia elétrica. Você está vendo aqui que é um esquema totalmente mecânico, que não tem interação nenhuma de energia elétrica, tá? Mas ainda assim, o que está acontecendo aqui? Todo esse mecanismo aqui está fazendo uma ação de controle. O que é essa ação de controle? Manter o motor, né, funcionando na velocidade nominal dele. Que ele nem acelere e nem desacelere muito. Então, olha que interessante, pessoal. No século XVIII, tá? Primeira estrutura de controle. Ou seja, a teoria de controle, pessoal, ela surgiu junto com fábrica, tá? Porque no século XVIII a gente tem a primeira revolução industrial, né? Surgimento da fábrica. Junto com o surgimento da fábrica, já começou a surgir estratégias para controlar a produção, né? Afinal de contas, a gente quer uma produção que gaste menos e seja o mais eficiente possível. Hoje, tá? Esse controle da velocidade do motor é feito pelo inversor de frequência, tá? Na grande maioria das vezes. Mas antigamente, tá? Era um dispositivo totalmente mecânico, mas a estratégia de ação de controle é a mesma, tá? Ficar monitorando a rotação e conforme a variação dessa rotação, a gente altera a minha entrada. Deu para entender, pessoal? A máquina de James Watt? Ou vocês entenderam o funcionamento dela ou não? Sim. Pica, né? Cara, quando eu vejo que o cara pensou um negócio desse no século XVIII, eu falo, caralho, velho. A galera é pica mesmo. Tem uns caras que é muito foda. Oi? Não tinha televisão, né? Os caras mais concentrados. Tinha, cara. Não, mas tem uns caras que é muito ponto fora da curva, né, cara? Olha só, pessoal. Em 1922, tá? A gente, ó, em Minorosk, tá? Inventou o primeiro controlador automático para pilotagem de embarcação, tá? Pessoal, o piloto automático do avião, de embarcação, hoje em dia, né, daqui a gente já tá vendo o Tesla lançando os primeiros carros que se dirigem sozinhos, tá? E o carro automático o carro autônomo é uma realidade, pessoal, que está muito na esquina, tá? Todos esses carros automáticos, piloto automático, tem uma série de computador, tá? Fazendo os cálculos, vários cálculos por segundo e tomando essas decisões. Olha só, pessoal. E aí a gente chega, ó, né? Mas até então até aqui nesse primeiro momento eram como é que eu falo? Peraí, pessoal, me fugiu a palavra. Eram ações pontuais, tá? Para resolver problemas práticos, tá? Não tinha nenhuma teoria matemática
por trás desses métodos. Até 1932, pessoal, tá? Em 1932, o primeiro cientista a teorizar e começar a bolar uma matemática, tá? Foi Nyquist, tá? Nyquist, ele cuidava da estabilidade de sistemas com malha fechada, tá? Trouxe as primeiras teorias de controle e daí abriu um campo de estudo muito grande, tá? A gente vem na década de 40, tá? O método de respostas em frequência, na década de 50, o método do lugar das raízes, e assim a gente foi evoluindo a teoria, né? Olha só, pessoal, o método de diagrama, o método de resposta em frequência e o método do lugar das raízes, né? É a essência de toda a teoria clássica de controle, que a gente aprende aqui em teoria 1. Aí, pessoal, a gente teve, ó, final da década de 50, projeto de sistemas ótimos, né? O que é um sistema ótimo, pessoal? Um sistema ótimo, né, é aquele sistema que não só busca que não busca só uma solução para o problema, né? Ele busca a melhor solução. Então ele vai atrás daquela solução que traz uma maior produtividade com um menor custo para o sistema, tá? 1960. A descrição de um sistema moderno requer um grande número de equações, várias entradas e várias saídas, tá? Pessoal, os computadores, eles auxiliaram muito, tá? Na análise de teoria de controle, porque vocês vão ver que é uma matemática bem pesada. E aí a gente foi, pessoal, ó, controle robusto, tá? E até que a gente chega em computadores digitais nos últimos anos, tá? Então, esse daqui é um pouquinho do histórico da teoria de controle. Mas olha só, eu vou falar agora de alguns termos, tá? E é isso que eu falei para vocês que era muito importante vocês prestarem atenção, porque são termos que eu vou usar o curso todo, tá? O primeiro termo é a planta, tá? Planta industrial. O que é a planta, pessoal? A planta é a parte de um equipamento, tá? Eventualmente um conjunto de equipamentos ou máquinas, tá? Que funcionam conjuntamente observando a realização de uma dada função. Então, a planta industrial é o conjunto de maquinário, é um maquinário ou um conjunto de maquinário, né? Responsável por fazer o quê? Um processo industrial, tá? Então, a planta é a parte física, né? É o que vai executar o processo. O que é o processo, tá? O processo é a operação, tá? Que vai acontecer. Então, por exemplo, no processo lá de produção do alumínio, né? A gente tem a extração da bauxita, depois a gente tem a separação, né, daquilo para pegar só a bauxita mesmo, depois ele vai para o forno, depois vai para um processo de refinação, e aí segue. Então, o processo são todas essas etapas, tá? Essa operação contínua para que a gente faça, para a gente entender que faz uma operação, da operação que vai ser controlada, tá? Então, olha só. Isso daqui é planta, isso daqui é processo, tá? Então, olha só, variável controlada, tá? A variável controlada é a grandeza ou a condição que é medida e controlada. Então, olha só, pessoal. Então, é muito fácil, tá? Entender o que é variável controlada. É aquela grandeza sobre a qual eu vou agir para que o meu processo funcione corretamente. Então, olha só, no meu exemplo, né, do forno elétrico que tem que estar a 85 graus, qual que é a variável que vai ser controlada nesse processo, pessoal? Hein? Temperatura? Temperatura, né? Então, a variável controlada nesse caso é a variável no qual eu vou agir, que eu vou medir e sobre o qual eu vou agir. Então, nesse caso, é a temperatura, tá? Lá no exemplo da máquina de Watts, tá? Qual que era a variável controlada daquele exemplo? O peso da carga? O combustível, na verdade, né? Na verdade, é a velocidade, né? Eu não estou querendo controlar a velocidade?
Verdade. O que eu quero controlar é a velocidade do motor. Então, qual que é a velocidade? Qual que é a variável controlada? A velocidade. O que vai controlar essa velocidade? Tá? Aí é o meu combustível. Mas a grandeza controlada ali é a velocidade. Tá? Pessoal, o sistema, tá? Sistema é a combinação de componentes que agem em conjunto para determinar para atingir um determinado objetivo, tá? Então, o sistema, pessoal, tá? É toda a planta física do processo, tá? Então, a planta, a gente pega um sistema e divide ele em várias plantas, né? Então, por exemplo, a produção da cerveja, tá? Eu sei que tem a planta ali da etapa do cozimento, né? Então, toda aquela parte de cozimento faz uma planta, né? Depois do cozimento, vai para a parte de fermentação. Aí tem a planta da fermentação. Depois da fermentação, vai para refrigeração, tá? Mas então tem cada essas plantas, o conjunto, né? Que todas as plantas e todos os processos, né? Faz o meu sistema. Pessoal, depois eu volto para falar de distúrbio, tá? Mas a gente tem dois conceitos muito importantes, tá? Esses conceitos são entrada e saída do meu sistema, tá? Olha só, pessoal, a entrada do meu sistema, tá? É aquilo que eu vou alimentar o meu sistema para fazer a ação de controle, né? Então, olha só, aí no exemplo do James Watt, né? Pessoal, a minha saída é a velocidade, tá? E, normalmente, a minha saída é a minha variável de controle, tá? Mas, ó, a minha saída é a velocidade. Mas o que eu coloco no meu sistema que vai controlar essa velocidade? Qual que é a entrada desse sistema? Não é o combustível? Então, olha só. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a minha velocidade, né? Que varia conforme a carga, tá? O que eu quero controlar? Então, a minha saída aqui, ó, pessoal, é a minha carga, tá? O que eu quero controlar? É a velocidade, tá? Mas como que eu controlo a velocidade? Não é através da ingestão de combustível? Né? Ou seja, esse sistema aqui eu tenho como entrada o meu combustível, como saída a minha carga e como velocidade e como variável controlada a velocidade. Né? O exemplo do forno, pessoal. Olha só, vamos supor que seja um forno elétrico, né? Se for, qual que é a variável de controle? A temperatura. Qual que é a minha saída, né? É a reação química que está acontecendo lá. Qual que é a minha entrada, tá? Pessoal, a minha entrada é aquilo que vai variar, tá? A minha variável de controle. Se for um forno elétrico, o que vai variar a temperatura lá dentro é a tensão, né? Se for um forno a lenha, a minha entrada é a quantidade de lenha que eu coloco lá. E assim vai, tá? Então, oi. Isso tem alguma relação, por exemplo, eu estudei um pouco de instrumentação com tipo malha de controle feedback que usa em algum sistema de forno? Com certeza, já vou te mostrar. Já a gente vai entrar em malha aberta e malha fechada, mas é isso mesmo. É isso mesmo, ó. Então, olha só, pessoal. Todo sistema, né, tem uma entrada e uma saída, tá? Então, ó, por exemplo, eu pego esse circuito aqui, esse filtro RC, né? A entrada é a minha tensão de alimentação, a minha saída é a tensão no capacitor, tá? Olha aqui esse sistema de aquecimento, tá? Vocês já viram aquelas resistências, né? Que o pessoal chama de busca-pé, que é uma resistência que você coloca na panela assim para esquentar a água, né? Ó, então, uma resistência elétrica. Então vamos pensar essa resistência aqui, né? Ó, qual que é a entrada aqui, né? A entrada é o calor que eu alimento. Qual que é a saída? É a temperatura que vai variar. Então, pessoal, todo o sistema, tá? Tem a entrada e a saída.
E tem alguns sistemas, vai ter também um distúrbio, tá? O que é o distúrbio, pessoal? Esse distúrbio, ele é algum sinal, tá? Ele é alguma grandeza que pode ou não entrar no meu sistema, tá? Sem que eu espere, tá? Por exemplo, pessoal, eu já vou mostrar para vocês. Na hora que eu vou mostrar aqui, eu mostro para vocês um possível distúrbio, tá? Então, olha só, pessoal, né? Então, a gente tem aqui, ó, sistemas e subsistemas, tá? Então, por exemplo, pessoal, olha só, a gente tem aqui um exemplo de um sistema de controle, né? Sistema de aquecimento central. Então, vamos pensar que a gente tem aqui, cada um tem na sua casa, né? Um sistema de aquecimento a gás, por exemplo, né? Então, olha, o que é a entrada, né? Então, quando você vai lá no timer, tá? E você seta a entrada que você quer, a temperatura que você deseja, né? E aí ele tem a temperatura de saída, que é a temperatura real, né? Esse sistema de aquecimento, né? Ele atua tanto esquentando quanto quando saindo da sala, tá? Então esse daqui, ó, é um sistema de controle, né? Mas olha só, pessoal, esse sistema, tá? Ele é composto de vários subsistemas, né? Então olha só, pessoal, só aqui, ó, por exemplo, ó, o sistema de medição de temperatura, tá? A gente tem a termorresistência, nesse sistema de aquecimento, né? A gente pode pegar ele, a gente pode dividir ele aqui, ó, né? Tem um termômetro que mede a temperatura que eu estou colocando, tá? Tem uma ponte de Winston que vai fazer o controle do meu aquecedor, tá? Fazendo ele enviar mais tensão ou enviar menos tensão, tá? Vai ter um medidor para saber essa tensão. Então a gente pega normalmente a gente tem um sistema grande, né? A gente representa esse sistema de uma maneira maior, mas todo o sistema, tá? A gente pode quebrar ele em subsistemas. Aí vocês me perguntam, LP, é vantajoso quebrar em subsistemas? Não é vantajoso quebrar em subsistemas? A resposta para vocês é um grande depende, tá? Depende de cada aplicação, tá? Se a sua ação de controle for global, tá? A ação de controle atuar aqui dentro desse sistema como um todo, tá? Então, não vamos atuar não vamos dividir esse sistema grande em termômetro, atuador, tá? Vamos deixar ele como sistema de aquecimento central. Agora, se a minha ação de controle ela é mais local, né? Eu quero uma ação de controle aqui na ponte de Winston só, tá? Então, para facilitar, a gente coloca o sistema grande, porque a ação de controle acontecendo aqui só, a gente simplifica as contas, tá? Então, em resumo, a gente tem todo o sistema de controle. Então, por exemplo, se eu pegar o meu forno, né? Eu posso dividir o meu forno em vários subsistemas. Então, tem a tensão de entrada, tem o termômetro, tem a troca de calor que o forno faz com o ambiente, tá? Se eu estou querendo controlar a temperatura no geral, né? E isso vai influenciar em todos os elementos do forno, eu deixo o sistema do forno, eu trabalho ele como um sistema grande, né? Agora, vamos supor que eu vou fazer uma ação de controle, né? Que tenta mitigar a perda de calor do forno para o ambiente externo, tá? Então, eu vou colocar lá uma malha um sistema que vai aumentar, vai diminuir essa troca de calor com o ambiente externo, né? Bom, é um aspecto do forno só, eu não vou atuar sobre o forno todo. Então, eu vou pegar esse forno, vou dividir ele em subsistemas, tá? E aí eu faço um controle mais localizado. A ideia, pessoal, é que a gente transforme o sistema, tá? O mais genérico possível e deixe detalhado só aquela parte que a gente vai fazer o controle, tá? Por quê, pessoal? Tudo isso para facilitar a operação. Tá? Então, olha só. Pessoal, então a gente pega esse sistema aqui, ó. O sistema em natural, ele é assim, né, ó.
Então, ele tem a entrada, tem o que acontece e tem a saída, tá? Por exemplo, pessoal, sabe um sistema natural? Ar-condicionado, né? É um sistema, depende do ar-condicionado, tá? Hoje em dia tem ar-condicionado que até adivinha qual temperatura que você quer, tá? Mas vamos pensar nos ar-condicionados antigos, tá? Ou até mesmo ar-condicionado de carro, tá? Que é mais simples, tá? Olha só, o ar-condicionado do carro, né? Eu regulo lá se eu quero mais frio ou mais quente, tá? Se eu colocar frio, né? Então, ó, eu coloquei a temperatura desejada e o ar-condicionado fica jogando o ar frio no ambiente, tá? Sem nenhuma preocupação, tá? Se o ambiente chegou naquela temperatura que eu quero. Então, então, vamos supor que eu queira que a temperatura que eu considero refrescante seja 19 graus Celsius, né? Eu vou lá no meu ar-condicionado e coloco 19 graus Celsius, tá? A temperatura ambiente está 26, ele vai começar a jogar ar frio, tá? Mas em momento nenhum, modelos mais simples e mais antigos, ele mede a temperatura do ambiente, tá? Para ver se eu preciso, se já chegou a 19, se eu posso jogar menos calor lá, menos frio, menos ar gelado lá. Não, ele vai jogando, ar gelado, né? Esse é um sistema normal, tá? Um sistema natural. Pessoal, a partir do momento que eu quero que esse sistema tenha um funcionamento otimizado, tá? A gente acopla nesse sistema um conjunto aqui, ó, controlador, atuador, tá? Então, o que o controlador e o atuador fazem, tá? O controlador e o atuador, eles vão calcular a ação de controle. Então, o controlador, ele é o cérebro, tá? Ele vai processar a ação de controle e o atuador, ele é os membros, né? Ele vai lá e executa a ação de controle. Então, por exemplo, pessoal, um ar-condicionado mais moderno, né? Ele vai jogar ar frio, né? Depois de um determinado tempo, ele sabe que a temperatura, o controlador fica contando o tempo, tá? Ele sabe que essa temperatura diminuiu, aí ele manda para o atuador, né, essa informação, o atuador vai lá e diminui a potência do motor do ar-condicionado. Ou seja, diminui a quantidade de ar frio que ele está jogando no ambiente. Então, olha só, pessoal. Tá? Então, todo o sistema, tá? No qual a gente vai agir, fazer uma ação de controle, tá? Esse sistema, ele pode ser um sistema em malha aberta e um sistema em malha fechada, tá? O que é um sistema em malha aberta e o que é um sistema em malha fechada? Pessoal, um sistema em malha aberta é um sistema de controle no qual a gente, tá? Não mede a saída para saber se a ação de controle está sendo efetiva ou não, tá? Como assim, LP? Então, vamos lá, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Esse daqui é o melhor exemplo que eu tenho, tá? Sistemas, ó, malha aberta e malha fechada. Vamos supor, né, que a gente tem aqui um reservatório de água, e esse reservatório de água, ele alimenta um processo industrial aqui, né? Então, está se gerando água aqui que vai acontecer num processo industrial, né? Então, esse reservatório de água, né? Eu posso encher ele, ou ele tem que ficar quase sempre cheio, tá? Para que nunca falte água no meu processo aqui, tá? Então, ele é um reservatório. Pessoal, eu posso fazer essa ação de controle de duas formas, tá? Ou de malha aberta ou de malha fechada. Tá? O que é um controle malha aberta, pessoal? Um controle malha aberta, ele é um controle onde eu não vou medir a minha saída, tá? Para poder atuar sobre a minha entrada. Como assim, LP? Então, por exemplo, aqui, ó, esse controlador aqui, né? O que eu quero controlar? É o nível desse tanque aqui, ó. O nível H desse tanque, tá? Então, olha só. Pessoal, eu posso, tá? Vamos supor que esse é um processo
que eu conheço muito bem o funcionamento dele, tá? Então, ele é um processo muito conhecido mesmo. Esse processo aqui, eu sei, tá? Que a vazão de água dele aqui, tá? Ele é, em média, tá? Vamos supor que esse processo aqui, ele gaste 30 litros por hora, tá? E é constante. Esse é um processo que eu faço há muitos anos, eu sei que ele é o consumo dele, né? Olha só, pessoal, a minha válvula que alimenta o meu tanque, né? O que eu posso fazer? Bom, eu sei que esse tanque aqui, a cada hora, né? Ele esvazia 30 litros. Então, eu posso vir aqui e eu posso colocar uma válvula temporizada, né? Eu ponho uma válvula temporizada, tá? Que a cada 1 hora, tá? Então, a cada 1 hora, ela vai abrir, vai deixar entrar 30 litros de água no tanque e vai fechar, tá? Eu faço os cálculos lá, eu vejo que se eu deixar ela aberta, né? Entra 30 litros de água em 5 minutos. Então, eu vou lá e programo a minha válvula, né? Para cada hora abrir 5 minutos e fechar. Esse daqui, pessoal, é o típico controle em malha aberta. Porque, olha só, em momento nenhum, tá? Em momento nenhum, eu estou fazendo a verificação da minha saída, que é o meu nível, tá? Que é a variável que eu vou controlar. Então, olha só, em momento nenhum, eu venho aqui e verifico o nível, tá? E eu condiciono a abertura dessa válvula a esse nível, tá? Então, olha só, pessoal, esse é um sistema, tá? Que, por exemplo, né? Vamos supor que o meu processo tenha um problema e ele pare. Tá? Se o meu processo tiver um problema e ele pare, ele não vai ter esse consumo aqui, tá? Mas essa válvula, como ela não está medindo o nível, tá? Deu 1 hora, ela vai abrir de novo e esse tanque aqui pode vir a transbordar, tá? Ou seja, pessoal, um processo de malha aberta, tá? Também conhecido como um processo feed forward, tá? Feed forward. Ele é um processo no qual a gente não analisa a minha saída para testar a efetividade da minha ação de controle, tá? Então, olha só, a gente tem o processo aqui, né? A gente coloca... Oi? Então, o ar-condicionado do carro seria essa malha aberta aí? O ar-condicionado é a malha aberta, tá? O ar-condicionado do carro, em momento nenhum, tem um termômetro no carro que está medindo a temperatura dele, tá? Para diminuir ou aumentar, tá? Quem que é responsável por diminuir e aumentar o ar-condicionado do carro? Você, né? Putz, está muito gelado. Você vai lá e faz isso manualmente, né? Putz, está muito frio. O controle do ar-condicionado do carro é assim, tá? É em malha aberta. A partir do momento que você setou lá uma temperatura, ele vai ficar jogando, né? Vai ficar atuando sobre esse sistema para enviar aquela temperatura para o carro, mas em momento nenhum ele faz a análise se já chegou nessa temperatura ou não, tá? Ele só está atuando lá, tá? Então, olha só, a gente coloca aqui, a gente tem o elemento de entrada, né? Então, ó, o sistema normal é assim, ó, né? Entrada. Aí aqui a gente tem o processo, né? E aqui a gente tem toda a saída, tá? Todo sistema industrial a gente pode representar assim, tá, pessoal? Tem uma entrada, né? Uma ou mais entradas, né? Que você coloca, são as matérias-primas, né? Os comandos que você coloca. Tem o processo que acontece lá, e aí tem uma saída desse processo, né? Então, toda a planta industrial a gente pode simplificar assim. A ação de malha aberta de controle, né? A gente vem aqui, ó, e entre entrada e saída, a gente coloca um controlador, tá? Um controlador que é um elemento de controle e um elemento de correção que é o meu atuador. Tá? Então, a gente coloca ele lá, ele vai atuar sobre o meu sistema, tá? Só que em momento nenhum, ele vai fazer alguma leitura da saída para ver se essa ação de controle está eficaz, né? Então, esse é o sistema em malha aberta, ó.
Vamos ver agora o sistema em malha fechada. Olha aqui, pessoal. O sistema em malha fechada, tá? O sinal de saída possui efeito direto no sinal de controle, tá? São denominados sistemas de controles realimentados ou com retroalimentação. Então, como que funciona no sistema de malha fechada, tá? Eu tenho um sensor lá, e aí entra a parte que o Pablo falou de sensoriamento de sistema malha fechada, ou sistema back forward, tá? Eu tenho um sensor lá que está lendo a minha saída, tá? E o valor dessa saída, ele é adicionado ao meu controlador, tá? Para que essa informação ajude o meu controlador a tomar uma ação, tá? Então, a ação do controlador depende da sua programação e também da leitura da saída que ele está fazendo aqui. Como assim, LP? Vamos voltar para o mesmo exemplo aqui, tá? Então, o que a gente quer controlar aqui, ó? A gente quer controlar o nível do reservatório, né? Bom, pessoal, como que é o sistema de malha fechada, tá? No meu sistema de malha fechada, eu vou colocar nesse reservatório um sensor de nível, tá? Então, eu vou estar o tempo todo lendo o nível desse reservatório, tá? E essa informação é enviada para o meu controlador, tá? E com base nessa informação, o meu controlador vai decidir ou não a abertura da válvula. Então, por exemplo, pessoal, né? Esse sistema aqui, quando o meu nível cai a um determinado nível, né? Ele manda sinal para o meu controlador aciona a válvula até que ele volte a um determinado nível, né? Aí ele voltou para esse nível, né? Aí, pessoal, ele só vai abrir a válvula de novo, tá? Quando o meu nível cair novamente, tá? Ou seja, a abertura da válvula aqui, ela é condicionada, tá? À minha leitura da saída. Ou seja, a minha saída do sistema, tá? Ela está sendo retroalimentada, está mandando informação para o meu controlador e está atuando na minha ação de controle. Olha só, pessoal, esse daqui é um sistema muito mais complexo, né? No caso desse sistema aqui parar, né? Ah, deu um problema na planta, eu parei aqui o processo industrial, né? Bom, se o reservatório aqui não está descendo o nível, né? Pode passar o tempo que for, essa planta aqui pode ficar 5 dias parada, né? Enquanto não alterar o nível do reservatório, tá? A ação de controle aqui não vai ser enviada. Oi, Jorge. Nesse caso, então, seria que as boias de caixa d'água mesmo. Cara, a boia de caixa d'água é um sistema mecânico de controle, tá? Muito parecido com o sistema lá do... O antigo, entendi. Então, mas essa é a ideia. Mas tem que envolver eletricidade, então, para ser o malha fechada. Não, a boia é uma malha fechada, né? Como que funciona a boia aqui, ó? Vamos lá, ó. A boia é assim, né? A gente tem aqui a caixa d'água. Oh, caramba, é que eu quero... a gente tem aqui a caixa d'água, né? E aqui, ó, a gente tem aqui, ó, uma boia, né? Ligado a um braço articulado, né, pessoal? Como que funciona aqui, ó? Tá entrando a água aqui, né, ó. Quando o nível começa a subir, ele começa a levantar essa boia aqui, ó, né? Então o nível subiu, ele levantou a boia. Quando o nível chega num determinado ponto, a minha boia ela sobe aqui, né? E como ela está ligada aqui, ó, ela fecha a admissão da água, né? Quando o nível começa a descer, o que a minha boia faz, né? A minha boia começa a descer e ela abre de novo. E aí a água entra na caixa d'água de novo. Perfeito.
Esse sistema aqui é um sistema o quê? Malha fechada, né? A minha boia é o meu sensor que está medindo a minha saída, né? E ela e o valor dela influencia na atuação da minha entrada, tá? Então, boia de caixa d'água, boia de descarga é um sistema em malha fechada, tá? Porque a variação da minha saída influencia na minha entrada, tá? Mas isso daqui é um sistema mecânico, tá? Hoje em dia, para processos industriais que exigem uma precisão maior, a gente usa sistemas elétricos, tá? Eletroeletrônicos, tá? Mas esse sistema mecânico, tá? Esse sistema mecânico da boia da caixa d'água, esse sistema aqui, ó, é um sistema alimentar de malha fechada, né? Porque o valor da saída influencia na minha entrada. Pessoal, deu para entender a diferença de um sistema de malha? Agora vamos no exemplo do ar-condicionado, né? Vamos supor que eu sou muito rico, o que é uma mentira, porque sendo professor a gente nunca fica muito rico, né? Mas vamos supor que eu sou muito rico e eu fui lá e comprei um modelo de um carro de ponta. E aí esse carro ele é climatizado, tá? Então, pessoal, eu pego esse carro, né? Quando eu coloco lá que eu quero que esteja uma temperatura de 18 graus, né? Ele tem um sensor lá dentro que mede essa temperatura, né? Então, quando chega na temperatura de 18 graus, ele manda essa informação para o meu ar-condicionado que diminui o calor, que diminui o ar frio, né? Quando essa temperatura começa a subir, ele aumenta o frio. E assim, ele vai controlando a temperatura dentro do meu carro em 18 graus. Deu para entender, pessoal? Ou não? A diferença de malha aberta para malha fechada. Eu entendi. Aí, pessoal, bom, tá? Qual que vocês acham que é um controle melhor? Malha aberta ou malha fechada? Fechada? Fechada, né? Aí vocês me perguntam, LPC, a fechada é muito melhor, tá? É um controle muito melhor. Se o fechado é muito melhor, por que todos os controles não são fechados? Depende do projeto, né? Da aplicação, né? Porque querendo ou não, o fechado você tem mais gasto, né? Perfeito, cara. O fechado, ele é mais complexo, ele tem mais gastos, tá? E tem algumas aplicações que exigem a malha fechada. Outras aplicações mais simples, como a do ar-condicionado, né? Ou até mesmo uma aplicação que eu conheço muito bem o funcionamento dela, tá? Se eu conheço muito bem o funcionamento dela, eu posso colocar lá um controlador programado para atuar, tá? Eu sei que a chance dessa variação é muito pequena, então olha só. Pessoal, o controle de malha fechada, tá? A gente projeta, tá? Um sistema de controle pode estar muito menos sensível, tá? A variações, distúrbios e variações de planta, tá? Então, o que seria um distúrbio aqui, pessoal? Distúrbio é uma entrada que a gente não controla, tá? Então, por exemplo, parada da produção é um distúrbio, né? Se chove, esse tanque é aberto aqui, ó. Se chove aqui, ó, é um distúrbio, né? Esse sistema aqui, ó, tá chovendo, né? Se tá chovendo, pode ser que não seja necessário eu abrir a minha válvula, tá? Mas esse sistema, que é um distúrbio, que é uma entrada fora do sistema, mas que afeta ele, tá? Mas esse sistema aqui, ele não... o sistema em malha aberta, ele é muito mais suscetível a distúrbios do que sistemas em malhas fechadas, tá? O sistema de controle em malha aberta é mais fácil de ser construído, visto que grande parte das plantas é estável em malha aberta. Tá? Em sistemas onde é conhecida a relação entre entrada e saída, tá? E ainda verifica-se a ausência de distúrbio, é aconselhável a utilização de malha aberta, né? Então é o que eu falei para vocês, pessoal. Eu conheço o funcionamento da minha planta, tá? Eu sei como ela funciona.
Nesse caso, é interessante você utilizar a malha aberta, tá? Geralmente, projetos em sistemas de malha aberta, malha fechada, são mais caros que malha aberta, tá? É bem mais caro e mais complexo de implementar. Muitas vezes, pessoal, uma combinação entre malha aberta e malha fechada ao longo da planta apresenta melhores resultados do que utilizados separadamente. Tá? Aí, olha só, pessoal. Sistemas em malha aberta, né? Quais os tipos de controle que a gente tem? É o controle liga-desliga, tá? Então, um sistema em malha aberta, a gente pode programar ele para ligar e para desligar, tá? Só isso. Ações temporizadas, né? Então, a cada tempo, o meu atuador vai entrar e vai fazer uma ação, né? Igual no exemplo que eu usei aqui. A cada 1 hora, a minha válvula vai ficar aberta por 5 minutos, né? E sequência de chaveamento temporizado, tá? Então, a cada 5 minutos, essa válvula abre e essa válvula fecha, tá? Que são relações temporizadas. Mas o sistema de malha aberta, tá? Ele me restringe a isso, tá? Já o meu sistema em malha fechada, além do sistema de liga e desliga, tá? Eu tenho uma série de controles proporcional, derivativo e integral que faz que eu tenha um controle muito fino da minha operação, tá? Então, por exemplo, se eu preciso de um forno que funcione a 85 graus Celsius, tá? Através da aplicação de uma malha fechada, eu consigo garantir, tá? Com uma variação muito, muito pequena, que aquele forno vai ficar a 85 graus Celsius, tá? Ele vai se manter naquele patamar. Aqui, ó, pessoal, tá? O sistema aqui, ó, né? Então, ó, o forno elétrico, né, ó, a gente tem aqui o controlador, ó. Aqui está dividido em subsistemas. A gente tem aqui o controlador mecânico, controlador eletrônico, né? Aí, olha só, o meu termômetro, né, dentro do forno, lê essa informação, né, passa pelos conversores e envia essa informação para o meu controlador, tá? O meu controlador vai combinar a informação da minha saída mais a entrada programada, tá? Então, ó, ele vai ler e com base no valor do termômetro e com a minha programação, né, ele vai atuar no meu atuador, né, no meu relé. Então, ele pode aumentar a tensão aumentando a temperatura, ou ele pode diminuir a tensão diminuindo a temperatura, tá? Ó, então esse daqui, ó, pessoal, é toda a minha malha de controle, tá? Então, ó, isso daqui é a minha malha de controle, tá? São os sensores, atuadores, sensores, controladores e atuadores, tá? O meu aquecedor, pessoal, a minha tensão, né, de entrada aqui no aquecedor, tá? Ela é a minha entrada. E a saída desse sistema de controle, né, que é a variável que eu quero, variável controlada, é a temperatura. E o processo, né, é o que está acontecendo aqui dentro do forno. Então, ó, malha de controle, tá? A minha malha de controle é composta por sensores, controladores e atuadores, tá? A minha entrada do sistema é aquilo que vai interagir com o processo, tá? E a minha saída, tá? É a variável que eu quero controlar. Deu para entender esses conceitos, pessoal? LP, volta um outro slide, por gentileza. Aquele que está de... Esse aqui? Só um momento. Tá, joia.
Valeu, isso aí mesmo. Obrigado. E tem outros. Então, olha só, pessoal, tá? Como que a gente faz um projeto de sistema de controle, tá? Pessoal, um projeto de sistema de controle, tá? É uma das principais tarefas do engenheiro de controle e automação, tá? Inclusive, é um diferencial de quem tem, como eu falei para vocês, quem tem essa expertise, né? Quem se pesquisa, quem entende, quem vai atrás de trabalhar com isso, né? É um diferencial, tá? No contexto que ele atua sobre programas, tá? Um projeto de controle, tá? Ele tem que ser estável. Essa é a exigência fundamental, tá? Ele não pode levar a planta a um funcionamento instável. Ele deve um projeto e por fim, né, o projeto de controle deve reduzir ou eliminar o erro em regime permanente, tá? O funcionamento dele tem que ser sem erros. Olha só, pessoal, então, qual que é, né, o caminho aqui de um projeto de controle, tá? Primeiro é estabelecer os objetivos de controle. Quais são as variáveis que eu quero controlar, tá? Identificar elas, escrever as especificações para as variáveis, tá? Ou seja, escrever, modelar matematicamente aquele sistema, tá? Estabelecer a configuração do sistema e identificar o atuador. Obter um modelo do processo a controlar, tá? Então a gente vai obter um modelo matemático desse sistema, porque a partir dele a gente consegue descrever um controlador que vai atuar nesses parâmetros, tá? E otimizar a atuação deles. Esses são os 7 passos de um projeto de sistema de controle. Tá? Aqui tem outros sistemas, pessoal, mas, tá? Eu vou passar já com vocês para a nossa próxima aula, tá? Que é transformada de Laplace. Porque a gente já não teve semana passada, então não posso ficar. Eu sei que muita gente, né, ainda vai se matricular ou não vai vir hoje, mas eu estou utilizando, né, o benefício da aula gravada para que quem porventura ainda vá arrumar o calendário, vai entrar depois possa entrar e assistir essa aula, tá? E é muito importante assistir essa aula aqui mesmo para não ficar perdido ao longo do sistema, ao longo do período, tá? Porque a gente vai falar malha fechada, malha aberta, entrada, saída, esse período todo, tá? A gente vai falar muito disso. E às vezes a pessoa, o que é entrada, o que é saída? Alguém tem alguma dúvida? O que é entrada, o que é saída, o que é malha aberta, o que é malha fechada? Não? Vou entender esse silêncio comum não, hein? Então, olha, vamos lá, ó. Sistemas lineares e transformada de Laplace. Pessoal, o que é um sistema linear, tá? Olha só, modelos matemáticos, tá? Servem para descrever matematicamente o comportamento aproximado de um sistema dinâmico, tá? Ou seja, pessoal, tá? Dentro de um forno acontecem processos físicos, né? Físicos ali, que a gente consegue, tá? Descrever eles através das leis, através das equações de termodinâmica, tá? Ali num processo mecânico, a gente tem onde está acontecendo o movimento, né? Seja num motor, seja num sistema massa-mola, né? A gente tem ali equações mecânicas newtonianas que apresentam, né, o comportamento desse sistema, tá? Então, pessoal, um sistema dinâmico, tá? A gente consegue escrever ele em um modelo matemático. Tá? Então, pessoal, esse modelo matemático é utilizado na análise e projeto de controle, tá? Antecipação de comportamento e realização de ensaio de diversas outras tarefas, tá? Então, pessoal, o primeiro passo para a gente fazer um sistema, tá? É achar a equação dinâmica que representa ele. Pessoal, a gente vai trabalhar só com sistemas lineares, tá? Tanto para a teoria de controle 1, tanto para a teoria de controle 2.
Pessoal, LP, eu quero fazer eu gostei, eu quero ver sistema não linear, tá? Aí você vai procurar um mestrado, alguma coisa do tipo, porque eu estudei controle não linear só no mestrado, tá? E vou falar uma coisa para vocês. Aí, lá é o capeta na terra mesmo, assim, tá? Controle não linear é impossível, tá? O que é um sistema linear, pessoal? Um sistema linear, ó, tá? É que dada a variação da entrada, então esse que está em azul aqui, tá vendo? Ó, tá? Conforme a gente varia a minha entrada, a minha saída também varia linearmente, tá? Então, por exemplo, ó, para um sistema linear aqui, ó, para esse sistema massa-mola aqui, né? Ó, o que é a minha entrada aqui, ó, para esse sistema, tá? Eu vou empurrar esse sistema aqui, ó, uma distância y, tá? E isso vai gerar nessa mola uma força F0, tá? Então, olha só, se esse sistema for linear, né? Se eu vier aqui e aumentar em uma unidade o quanto eu puxo nela, né? A minha força também aumenta em uma unidade. Ou seja, eles crescem linearmente, tá? Se eu tiver um sistema no qual eu aumento a minha força em uma unidade, a minha entrada em uma unidade, e a minha saída aumenta em 30, né? Ele é um sistema não linear. Aí eu falo para vocês, pessoal, a maioria dos sistemas que a gente tem são não lineares, né? Aí você vai falar para mim assim, poxa, LP, então você vai ensinar para a gente toda uma teoria que se aplica a poucos exemplos? Não, tá, pessoal? Porque olha só, e aqui, ó, é o que eu tô falando para vocês, e aqui que é o que eu quero mostrar para vocês, ó, tá? Por exemplo, esse sistema aqui da massa-mola, tá? Ele é um sistema não linear, tá? Mas olha só, em alguns trechos, tá? Dentro de variações de trecho, ele funciona linearmente, tá? Então, olha só, se eu variar a minha entrada dentro desse parâmetro aqui, ó, daqui até aqui só, ó, o comportamento da minha saída real, né, que é essa curva preta, ó, é muito próximo de uma reta, né? Agora, se eu variar nesse intervalo aqui, ó, aí já não é, né? Ou seja, pessoal, para pequenas variações de entrada, tá? Mesmo os sistemas não lineares, eles atuam com um comportamento, ó. Então, ó, mesmo os sistemas não lineares, quando a gente fala, tá? Para uma pequena variação de entrada, que é o que normalmente a gente faz, tá? Eles funcionam, ó, muito próximos de um comportamento linear, tá? Então, a teoria de controle linear, tá? Quando a variação de entrada é pequena, ela aplica, quando a variação é pequena, dentro do ponto de operação aqui, ó, que ele está chamando de operation point, dentro de um determinado ponto de operação, a gente pode considerar um sistema linear. Então, olha só. Então, o que a gente vai trabalhar aqui, tá? A última classificação necessária para caracterizar um sistema dinâmico, tá? É que ele é um sistema invariante no tempo, tá? Ou seja, pessoal, essas propriedades serão dadas por valores constantes, ou seja, não dependentes de t. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que as minhas variáveis aqui do meu sistema não variam com o tempo, tá? Como que a gente vai fazer esse sistema não variar com o tempo, tá? É aí que eu falo para vocês, pessoal, por que a gente usa, tá? Transformada de Laplace, tá? Então, olha só, o meu sistema, né? Olha só, a minha entrada, tá? O sistema dinâmico comum, tá? A minha entrada, a minha saída e as minhas variáveis aqui, ó, e a minha que representa o meu sistema, tá? Ele é variante com o tempo, né? Então, por exemplo, pessoal, se eu pegar, né, no caso do forno, né,
a tensão lá de entrada do forno, tá? Então, a tensão, ela vai variar com o tempo, tá? Vai ter horas que essa tensão vai ser maior, vai ter horas que essa tensão vai ser menor. Mesma coisa a saída, né? A temperatura tem hora que vai ser maior, tem hora que vai ser menor. Ou seja, pessoal, a minha entrada, a minha saída e as minhas variáveis, elas variam com o tempo, tá? Pessoal, se eu pegar variável com o tempo, fica muito difícil de eu fazer qualquer cálculo, tá? Porque a minha entrada, como ela varia com o tempo, ela não vai ser um valor X, tá? Então, por exemplo, a minha entrada, ela não é 120 volts. A minha entrada, ela vai ser um gráfico. A minha saída vai ser um gráfico, tá? Todos os sistemas ali, todas as constantes que tem ali, vão ser um gráfico, tá? Ou seja, pessoal, tá? Eu vou ter infinitos valores de entrada e infinitos valores de saída. É possível a gente fazer matemática com infinitos valores de entradas e infinitos valores de saída? É possível, pessoal? Hein? É ou não é possível? Vocês estão aí? Tem alguém me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu vou arriscar que é possível. Você acha que é possível? Ah, tem umas físicas meio esquisitas aí, tem um negócio muito Cara, avançado. ó, computacionalmente até é, tá? Mas é muito inviável, tá? Imagina só, ó. Eu vou pedir para você fazer uma conta assim, ó, né? A vezes B, né? Só que o seu A, ele não é um valor. O A não vale 3. O A, ele é um gráfico aqui, ó. Então, você vai ter que fazer A quando, né? Você vai multiplicar B quando A vale 0, depois B quando A vale 1, depois B quando A vale 1,1, depois B quando A vale 1,2, e a sua resposta também vai ser um gráfico, tá? Vai ser um gráfico assim, por exemplo. Tá? É muito difícil, pessoal. Então, olha só. Então, computacionalmente, tá? É muito desgastante a gente trabalhar com sistemas que são variantes no tempo, tá? Ou seja, cuja minha entrada ou a minha saída é um gráfico, tá? Que tem infinitos valores, tá? Então, pessoal, o que a gente faz, tá? Bom, se a minha entrada, ela varia no tempo, tá? Aonde que ela não varia? O que nela que é constante? Pessoal, a frequência, né? Então, ó, o valor da tensão, tá? O valor da entrada com o tempo pode até variar, mas a frequência é sempre constante, tá? Então, pessoal, para a gente trabalhar e ficar matematicamente simples, tá? O que a gente faz com esse sistema, tá? A gente transforma ele, tá? Então, todo o sistema é medido ao longo do tempo, tá? Mas para a gente poder, para ele ficar matematicamente possível, a gente transforma ele, a gente passa do domínio do tempo para o domínio da frequência, tá? Quem que é responsável por fazer essa transformação do domínio do tempo para o domínio da frequência? A minha transformada de Laplace, tá? Então, por isso que a gente usa a transformada de Laplace em teoria de controle. Para passar do domínio do tempo para o domínio da frequência. Oi? Eu fiz uma matéria com o Ranier, chama Sinais de Sistemas. Tinha um negócio de transformar tempo para frequência. É isso mesmo. É essa mesmo. Transformar de Fourier. Isso, Fourier também faz, tá? Mas a gente usa de Laplace aqui na teoria de controle. Certo. Então, olha só, pessoal. A transformada de Laplace, tá? Ela pega um sistema difícil de calcular e transforma em uma equação simples, tá? Uma equação subsidiária. Resolve-se essa equação subsidiária, tá? Fazendo uma manipulação algébrica simples. E depois a gente pega a resolução, tá? E transforma novamente. E a gente volta ela para o domínio do tempo, tá? Então, o que a gente faz, pessoal? Fazer conta no domínio do tempo é muito difícil. Então, eu transformo ela no domínio da frequência, tá?
que é puramente algébrico, faço todas as contas, projeto o controlador, faço o que eu quero no domínio da frequência, tá? E depois eu pego a minha resposta e volto para o domínio do tempo, tá? Então vamos lá, como que eu faço a transformada de Laplace, tá? Então, ó, domínio do a variável, né? Seja uma função. Então, ó, ela é função do tempo t, tá? Então, ó, o t aqui é o tempo, né? Então, ó, seja f de t uma função real variável em t, tá? Para a gente passar ela para o domínio de Laplace, né? Então a gente pega, ó, ela está no domínio de t, do tempo, vai passar para o domínio da frequência, que é o s, né? Basta a gente pegar essa função, né? E aplicar nela a integral de 0 a infinito da minha função, né? Cada função é uma, que multiplica e de st dt, tá? Onde s é uma variável complexa, tá? Que representa a frequência do meu sistema. Então, ó, a transformada de Laplace, ela é utilizada para converter um sinal no domínio do tempo, tá? Em uma variável complexa, que é o meu S. Uma variável simplesmente algébrica. Então, olha, vamos aqui num exemplo para vocês verem como que é simples, tá? Então, olha só, pessoal. A equação da pressão hidrostática, tá? Então, olha só. A gente tem aqui um tanque. Então, ó, eu não sei se vocês lembram lá de fluidodinâmica, né? Mas ó, a gente tem aqui um tanque, né? Que ó, no fundo do tanque, esse tanque tem um líquido com essa densidade aqui, ó, 500 kg por segundo, tá? Ó, a pressão hidrostática no tanque, né? Então, olha só, a pressão hidrostática aqui em qualquer ponto do tanque, ó, a pressão, né, é ρ, que é a densidade, G, que é a gravidade, vezes H, que é a altura da coluna d'água que a gente tem em cima da gente, né? Pessoal, vamos imaginar que um mergulhador está afundando, tá? Com uma velocidade de 5t. A cada segundo, ele abaixa 5 metros, por exemplo, né? Então, olha só, a equação, né, que representa a pressão sobre esse mergulhador, né, P de T, é igual a ρ, G, vezes H de T, né? Então, aqui, ó, P de T, o meu ρ vale 500, o meu G vale 9,81 e o meu H, ó, vale 5T, né? 5 vezes 9,81 vezes 500 dá isso daqui, ó. Então, a pressão hidrostática nele vale 24.525 vezes T, tá? Ou seja, a cada segundo, tá? A cada instante T segundo, ela aumenta 24.525 Pascal. Tá? Então, essa daqui é a equação da pressão hidrostática sobre o meu mergulhador, tá? Onde a entrada é a altura dele, né? H de T. Olha só, pessoal, essa equação aqui, né, ó, essa entrada, ó, então, ó, a cada 1 segundo, ó, aumenta 24.000, né? Então, ele é um gráfico, assim, né? Existem infinitas entradas e infinitas saídas. Então, calcular matematicamente esse sistema é muito difícil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar ele num sistema puramente algébrico, né? Então, olha só. Vamos lá no meu sistema puramente algébrico, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, que o meu P de T é 500 vezes L vezes 9,81 vezes 5, né? Então, ó, essa é a minha função, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, lembra, ó, pela minha definição, né? É só eu pegar a minha função aqui, aplicar a integral de 0 a infinito de f de t, que multiplica e st. Né? Então, olha só.
Pessoal, eu vou resolver essa integral aqui. Como que a gente começa, ó, de 0 a infinito, tá? Então, como que a gente resolve? Para uma integral que vai até infinito, né? A gente chama o infinito de a e aplica o limite dela. Depois, né? A gente pode tirar tudo que é constante para fora da integral e para fora do infinito, tá? Olha só, pessoal, a integral de t EST, né? É t que multiplica EST menos s, menos integral de 0 a a. Então, ó, a gente resolve essa integral com esse limite aqui, tá? Essa integral é bem simples, né, pessoal? Todo mundo lembra, ó, como que a gente resolve a integral de 0 a infinito. Aplica aqui todas as teorias de cálculo 1 e 2 aqui, né? E chega, ó. Então, esse daqui que era uma equação que dependia de tempo, ó, agora é uma equação algébrica simples, tá? Resolvendo essa integral, que é uma integral bem simples de resolver. Todo mundo lembra como resolve essa integral? Eu não. Não? Vocês não lembram como que resolve essa integral, pessoal? Acho que vocês vão ter que estudar muito cálculo 1, hein? Eu tô fudido, isso sim. Mentira, pessoal, tá? Essa daqui é a definição, tá? Nem eu lembro como é que resolve essa integral. Não lembro mesmo, tá? Lembro só integral trigonométrica, polinomial, só. Essa integral aqui é uma integral muito difícil de fazer, tá? Muito difícil, tá? Então, LP, então eu não vou ter que aplicar essa integral aqui, não? Não, tá, pessoal? Tem um jeito muito mais fácil, tá? Tem um método prático de aplicar Laplace, tá? Que é utilizando a tabela de Laplace, tá? Olha só, pessoal, essa tabela de Laplace, ela já vai dar pra gente uma série de Laplaces resolvidos, tá? Por exemplo, o Laplace de t é 1 sobre s ao quadrado. O Laplace de t elevado a n é n fatorial, que divide s n mais 1. Então, olha só, pessoal, tem uma tabela aqui que a gente pode consultar, tá? Então, olha só. Eu vou refazer o exercício anterior utilizando a tabela, tá? E tem aqui, ó, uma tabela de propriedades, tá? Que eu vou explicar para vocês quais são essas propriedades. Então, olha só. A primeira propriedade é a definição, tá? A segunda propriedade está falando que, olha só, que se eu tenho K multiplicando f de t, eu posso tirar o meu K para fora do meu Laplace, tá? Se eu tenho duas funções do tempo e eu estou somando elas, tá? Eu posso aplicar o Laplace para cada uma, separado, tá? A gente tem aqui, ó, o Laplace da derivada, também tem essa formulazinha. Tá? Mas, ó, eu vou voltar aqui para vocês para fazer a mesma conta, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Então, olha só, eu quero aplicar o Laplace em P de T, né? Ou seja, eu estou aplicando o Laplace aqui, ó, em 24.525 vezes T. Né? Então, pronto, ó. Então, olha só, pessoal, se eu conheço as minhas propriedades, o que a minha propriedade 2 está falando para mim, né? Que a minha constante eu posso tirar para fora do Laplace, né? Ou seja, pessoal, 24.525 eu posso tirar para fora de Laplace, tá? Então, ó, o Laplace de P de T, tá? Ó, vou tirar minha constante aqui, ó, 24.525, que multiplica o Laplace de T, tá? Então, ó, quando eu aplico Laplace em P de T, eu tiro do domínio do tempo, então eu vou para o domínio da frequência. No domínio da minha frequência, as minhas letras são maiúsculas, e a variável, em vez de ser em função de P, é em função de S. É igual a 24.525, tá? Olha só, pessoal. Vou aplicar o Laplace de T, né? Bom,
Para eu não ter que fazer esse limite aqui, que é horrendo de fazer, né? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na tabela, ó, tá? Na minha tabela, ó, o Laplace da constante, o Laplace de uma função de t é 1 sobre s. Tá vendo o Laplace de t aqui, ó? Esse de t aqui vocês podem ignorar, tá, pessoal? Tá vendo quanto que vale o Laplace de t? Vale 1 sobre s ao quadrado. Então, é só eu vir aqui, ó, e substituir, ó, o Laplace de t vale 1 sobre s ao quadrado. Vou fazer essa multiplicação aqui agora, ó. P de s é igual a 24.525, que divide s ao quadrado, tá? Olha só, pessoal. Mesmo resultado, né? Só que em vez de eu fazer essa integral toda, o que eu vim? Utilizei a minha tabela de Laplace. Tá? Olha outro exemplo aqui. A tabela e as propriedades, tá, pessoal? Ó, propriedade que tem que saber. 2 e 3, né? E essa minha propriedade 9 aqui, ó. Que é a propriedade do Laplace de uma derivada. Então, vamos lá, ó. Deixa eu ver. Ó, então vamos lá, ó. Por exemplo aqui, ó, pessoal, essa daqui, ó, tá? Ó, eu quero achar o Laplace, né, da função f de t, que é e exponencial de alfa t. Então, ó, Laplace de f de t, né? Aplico o Laplace dos dois lados, ó. É igual a Laplace de e elevado a alfa t, tá? Bom, pessoal, tem alguma constante aqui para eu tirar do Laplace? Não, né? Então, Laplace de f de t é f de s. Laplace de e elevado a alfa t, vamos olhar se tem na minha tabela, ó. E elevado a menos a t é 1 sobre s mais a. Então, aqui, ó. Como aqui é alfa t, né? Então, o meu a aqui nesse caso, ó. Tá? O meu menos a vale alfa. Então, olha só. Então, vai ser... Só olhar na tabela, ó. 1 sobre alfa menos... S menos alfa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu olhar na tabela, ó. S mais a. Vai ser 1 que divide S menos alfa. Tá. O que eu fiz? Eu só olhei na minha tabela, né? Ó. Quer ver, ó? Aqui ele faz toda a parte de integral, ó. Para chegar no mesmo resultado. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Então, olha, as propriedades que a gente mais vai utilizar. Propriedade da linearidade. O que a propriedade da linearidade fala? Ó? Que toda constante fica fora do meu Laplace, tá? E eu posso separar as somas e as subtrações das Laplaces. E a segunda é a propriedade da derivada. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou vocês estão muito cansados e não está entrando mais informação nenhuma? Cansado, não tô não, mano. Eu boiei nessa última conta que o senhor fez, de exemplo. Vamos lá. Ó, essa última que você boiou? Sim. Vamos lá, ó. Ó, eu quero achar, né? A é uma constante ali, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Ó, a minha é alfa t, né? Então vamos lá. Ó. Eu vou olhar na minha tabela, tá? Ó, eu tenho, né? Qual que é a exponencial de e elevado a menos a t, né? Tá vendo aqui, ó? E elevado a menos a t? Sim. Então, no lugar do meu a aqui, ó, eu tenho um alfa positivo, né? Eu olhei na tabela, ó. Então, ó, o meu a aqui, ó, vale menos alfa, né? Então, olha só, pela minha tabela, né? Na minha tabela, a exponencial de e elevado, na verdade é assim, ó, e elevado
Tá lá na tabela, ó. Tá aqui, ó. F de t. E aqui, que é no domínio do tempo. E tá aqui no domínio de Laplace, ó. É 1 sobre S mais A, né? Ó. Então, A é a minha constante. Nessa equação aqui, ó, menos A vale quanto? Alfa, né? Porque, ó, tá no lugar, não tá, ó? Conseguiu entender? Sim. Então, o meu A aqui, ó, nesse caso aqui, o meu menos A vale alfa, né? Então, ó, eu tenho que colocar no lugar dele aqui o A. Então, eu vou multiplicar por A, por menos um dos dois lados, ó. Então, o meu A fica menos alfa. Deu para entender? Então, onde tinha A, eu vou colocar menos alfa aqui. Então, ó, é 1 sobre S, né? Onde que tem A? Aqui. Quanto que meu A? O A é a constante, tá? É só para representar uma constante. Quanto que vale a minha constante nesse exemplo aqui? Menos alfa? Alfa. Então, vou vir aqui e coloquei menos alfa. Só olhei na tabela. Não precisei fazer mais nada. Certo. Certo? Então, olha só. É só a gente aplicar essas propriedades. Primeiro, a propriedade da linearidade, tá? Qual que é a propriedade da linearidade? Eu tiro a minha derivada. Tudo que é constante eu tiro, né? E olha só. E se eu tenho a derivada, tá? Se eu tenho o Laplace de uma derivada, é só eu seguir essa fórmula aqui. Ah, LP, como assim? Não entendi. Vou mostrar aqui para vocês com um exemplo, tá? Olha só, pessoal. Encontrar, tá? A derivada, a segunda, Laplace da segunda derivada de f de t, tá? Então, olha só, pessoal. Tem duas formas de eu fazer isso, né? Ó, primeira forma de eu fazer isso, f de t é t quadrado, né? Então, ó, tem duas formas de eu fazer isso. A primeira forma é eu fazer as derivadas, né? Então, ó, se eu derivar uma vez t quadrado, qual que é a derivada de t quadrado, pessoal? É t sobre 2? Não, ó, esse daqui, lembra? Ó, esse daqui desce e eu Ah, é subtraio 1. verdade. É derivado. Tô confundindo com integral. 2t, né? Se eu derivar mais uma vez, f, duas linhas, de t, quanto que vale? Qual que é a derivada de 2t, pessoal? 2, né? Aí eu venho aqui, pessoal, e vou aplicar ó, o Laplace da derivada de f duas linhas de t, né? É igual ao Laplace de 2. Então, olha só, pessoal. Laplace de f duas linhas de t aqui, né? Que a gente vai chamar aqui de f de s, tá? Aí eu vou na minha tabela e vou olhar ó, qual que é o Laplace da minha constante que depende do tempo, ó. Então, na minha tabela aqui, ó, eu tiro a constante, né? Fica só um valor dependente do tempo, é 1 sobre S. Então, fica 2. Laplace da constante, ó. Eu tiro a constante, né? 2, que multiplica 1 sobre S. Então, ó, F de S é igual a 2 sobre S, tá? Então, ó, esse é o primeiro caso, tá? Bom, pessoal, t quadrado é fácil de derivar, né? Agora, e se fosse seno de t que multiplica cosseno de t vezes e elevado a 2t que divide arco tangente de t quadrado? Aí esse daqui tá fácil de derivar? Aí já fica mais difícil, né? Bom, como que a gente pode fazer então? Quando eu tenho assim muito difícil. Então, ó, pessoal, aí o que a gente pode fazer, né? A gente pode aplicar esse daqui, ó, o Laplace da derivada. Então, olha só,
o que ela está falando para mim, ó? Tá, ó. Então, ó, ele quer o Laplace da derivada segunda de t, né? Olha só, é só a gente seguir essa fórmula aqui, ó, tá? Então, ó, o Laplace da derivada segunda de t, ela vai ser s quadrado, que multiplica Laplace de f de t, tá? Aí, olha só, pessoal, menos, tá? Eu desço uma do meu s, tá? E eu vou descendo até eu vou aumentando uma na minha derivada, tá? Então, ó, se eu começo com s quadrado, eu venho aqui, ó, o meu próximo, vamos lá, é sempre assim, ó. Então, ó, Laplace de fazer menorzinho aqui para. Então, ó, Laplace de f, duas linhas de t, tá? Eu vou aplicar aqui, ó, a propriedade da derivada. O que é a propriedade da derivada? Ó, esse Laplace aqui, ó, eu posso substituir por... Ó, eu vou pegar o grau da minha derivada. Ó. A minha derivada é do segundo grau, né? Então, ó, vai ficar aqui, ó, s quadrado, que multiplica Laplace de f de t, tá? Vezes. Aí, ó, o meu menos, o meu s desce 1 grau, né? Se ele era quadrado, quando eu desço 1 grau, fica s a primeira. E a minha derivada sobe 1 grau, ó, f a primeira de 0. Menos, o meu s desce mais 1 grau, né? S elevado a 0 é 1, e o meu Laplace sobe 1 grau, ó. Então, f, duas linhas de 0. Né? Vamos continuar aqui, então, ó. F, duas linhas de t. Então, ó, vai ficar S ao quadrado vezes o Laplace de t ao quadrado, né? Menos. Pessoal, S, quanto que vale o f' de 0 é a minha condição inicial, tá? Ele tem que dar as minhas condições iniciais, ó. S, o meu f' de 0 aqui, ele deu que vale 0, ó. Então, vale 0. Menos. Olha aqui, o meu f, duas linhas, né? Vale 2. Então, eu vou colocar aqui menos 2. Aqui, olha só, então aqui, ó, o Laplace de f, duas linhas de t, ele é igual a s ao quadrado. Vamos ver quanto que é o Laplace de t quadrado? O Laplace de t elevado a n, pessoal, no caso que é quadrado, né? É, ó, t. Então, vamos lá. O Laplace de t elevado a n. O n aqui é 2, né? É 2 fatorial, que multiplica s elevado a n mais 1, no caso, 3. Né? Menos 0. Ah, não, desculpa, pessoal. Aqui começa com... Aqui é f de 0, ó, e aqui... Aqui é f de 0 e aqui é f uma linha de 0. Tá? Que também, ó, f uma linha de 0 também vale 0. Tá? Então, ó, tudo isso daqui zerou e zerou. Tá? Então, ó, só ficou isso daqui. Então, ó, esse meu s quadrado aqui, ó, eu posso cortar com esse cubo aqui, né? Então, ó, Laplace de f, duas linhas de t, 2 fatorial é 2 sobre s, tá? Ó, o mesmo valor. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu só apliquei a fórmula, tá?
Tá aqui, ó. A continha tá aqui. Tá? Pessoal, olha só, mas nem sempre, tá? Eu vou querer aplicar a fórmula. Às vezes, eu vou querer, tá? Só transformar a minha EDO para Laplace, tá? Eu não quero achar o valor, eu só quero transformar a minha EDO para Laplace, que é o que a gente vai fazer mais, tá? Então, vamos lá. Pessoal, vocês estão entendendo? Tá muito difícil? Ou não? Sinceramente, senhor LP, eu fiquei meio confuso no finalzinho também, porque a letra do senhor tá ruim, LP. Foi mal aí, mas não entendi nada por causa da letra. Cara, escrever na mesa digitalizadora é difícil pra caralho. É, tô ligado. Desse jeito que as letras esquisitas aí também. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... Isso daqui é muito importante, tá? Vou começar na próxima aula, até porque quem perdeu não perde... Quem vai começar a partir da próxima